Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Muito bem, eu uso essa escritura de Lucas, capítulo 12, versos 6 e 7, para a nossa meditação nesta manhã. Às vezes, nós vivemos uma vida cristã aérea, uma vida cristã sem muito sentido, onde nossos comportamentos são impensados e se o papai e a mamãe, se o marido, se a esposa não estão por perto, então fazemos coisas que não faríamos se eles estivessem por perto. Às vezes, não um cristão, não uma cristã, mas às vezes maridos flertam com outras mulheres do mesmo modo. Mulheres casadas flertam com outros homens. Jovens se envolvem com companhias erradas quando o pai e a mãe não estão vendo, experimentam bebidas, drogas, coisas que eles não fariam se as pessoas que tanto lhes amam estivessem por perto. E o cristão muitas vezes comete um erro semelhante. Às vezes, pecamos, fazemos coisas que não faríamos se Jesus Cristo estivesse pessoalmente, fisicamente, quero dizer, se Jesus Cristo estivesse fisicamente ao nosso lado. Então, nós não faríamos aquelas coisas, nós não diríamos. E, no entanto, fazemos, dizemos, porque perdemos a consciência de que Ele está nos observando. Perdemos a consciência do quanto Ele nos ama. Perdemos a consciência de que Deus sofre. Deus sofre com o nosso comportamento. Quando o diabo vem e nos seduz, nos induz ao pecado, entristecemos a Deus e parecemos não ter consciência disto. Houve uma coisa que me fez ver toda a vida, todo o mundo de uma maneira diferente. Foi aquilo que o irmão Brana narrou em algumas mensagens sobre o fato dele estar condenando aquela mulher já de idade, com uma roupinha vulgar, toda pintada, ali em um estabelecimento bebendo com outros 2 homens. Uns jovens ali, perto de uma máquina que havia antigamente, que você colocava uma ficha ali para rodar uma música. Um policial em uma máquina de caça-níqueis jogando. Ele vendo tudo aquilo, e ele condenou tudo aquilo e disse: Deus, por que o Senhor não varre isso da face da terra? Mas enquanto ele estava ali condenando aquelas coisas e aquelas pessoas, Deus mostrou uma visão para ele, na qual ele viu o mundo girando. E ele viu que ao redor do mundo havia algo bombeando, como um arco-íris, e ele olhou
E era o sangue de Jesus Cristo sendo bombeado ali ao redor do mundo. E ele viu a si mesmo desde menino. Ele viu que cada vez que ele pecava, cada vez que ele cometia um erro, o pecado dele subia em direção a Deus. Mas Jesus Cristo estava ali como um para-choque, então aquele pecado batia assim na testa de Deus, de Jesus, Jesus cambaleava para trás e dizia: Pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. Então, quando ele viu a si mesmo pecando, e cada pecado que ele cometia subia em direção a Deus, mas aquilo batia em Jesus Cristo, que funcionava como um para-choque, que estava ali. Jesus está ali como intercessor, como um para-choque, uma proteção, impedindo que nossos pecados cheguem diante de Deus. Porque se nossos pecados chegassem diante de Deus, ele teria que nos fulminar, porque Deus não suporta pecado. Então, ao ver isto, ao ver que cada pecado que cometo, isto sobe em direção a Deus, mas Jesus Cristo sofre esse impacto. Ele está ali me protegendo, me guardando. E guardando a você também. Cada pecado que você comete sobe para a presença de Deus, mas Jesus está ali impedindo que nossos pecados cheguem diante de Deus, no trono de intercessão. Ao ver isto mudou a forma como vejo o pecado. Isso desanima qualquer um de pecar, quando você se torna consciente disto. Nós não vivemos uma vida de pecado porque somos bons. Não somos bons. É claro que no novo nascimento, Deus trocou a natureza do nosso espírito. E o nosso espírito agora não é mais terreno, mas é celestial, é divino. Mas mesmo assim, do lado de fora ainda somos humanos. E nós não queremos deixar este humano tomar as rédeas, porque isso entristeceria a Deus. Quando você ama sua esposa, você não quer traí-la. Se você a traísse, mais cedo ou mais tarde ela descobriria, ou você teria que confessar isto. Isso rasgaria seu pobre coração. Então você não faz isto, você a ama. Assim é com Deus também. Pense nisto. Cada pecado que você comete sobe ali. O diabo está diante de Deus nos acusando incessantemente. Mas Jesus Cristo está ali fazendo essa intercessão. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então valoriza o que você tem a seu favor. Eu tenho certeza. Se a humanidade soubesse dessas coisas, eu penso que elas agiriam diferentes, pelo menos enquanto estivessem conscientes disto. E nós devemos estar conscientes disto. Fazer como Davi fez. No Salmo 16, verso 8, Davi disse: Tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim. O que é isto? Davi passou a tomar consciência da presença de Deus. E é o que devemos fazer.
Tenha consciência de que Deus te observa o tempo todo e cada pecado que você comete sobe ali para que você seja condenado. Mas isso bate em Jesus. Isto o fere, isto o machuca. Pense nestas coisas antes de você se deixar seduzir por Satanás. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.